Olá, o Tempo Entrevista de hoje recebe o Maicon Chaves, ele que é presidente do CELUS, o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, responsável por incontáveis ações em prol da diversidade aqui no estado. Entre essas ações, a Parada do Orgulho LGBTQIAPN+. Maicon, seja bem-vindo ao Tempo Entrevista, obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui até os nossos estúdios. Olá a todas que nos ouvem, nos veem. Eu que agradeço o convite, mais um convite importante para a gente poder conversar. A Parada do Orgulho, neste ano de 2025, está marcada para 20 de junho e é o maior evento político do estado de Minas Gerais, com manifestações culturais, empoderamento, inclusão, mas vai muito além dessas ações de cultura, né, Maicon? Explica um pouco para a gente o que representa essa Parada do Orgulho que vai ser realizada daqui a alguns dias. Primeiro, já contar que não vai ser só dia 20. A gente teve uma mudança... Novidade, então. Novidade. A gente teve uma mudança na organização. Todos os anos cobravam da gente de termos atrações nacionais, né, ampliar a participação para outros estados. E nós sempre tivemos uma postura muito territorial, né? Participa da parada de Belo Horizonte, artista de Belo Horizonte. Mas para poder ajudar a transitar as várias linguagens culturais, linguagens militantes, a gente criou um festival Fuzuê da Parada, que vai acontecer no dia 19, portanto sábado, anterior à parada, né? Nesse festival nós vamos ter 2 palcos, um palco geral, um palco grande, com uma atração nacional, que não pode dizer ainda, e um palco de música eletrônica, também com uma atração nacional, que nós também não podemos dizer ainda. Então serão 2 dias de manifestação. Como você disse, e no dia 20, evidentemente, no dia 20 faz só a nossa marcha, né? Nosso ato de caminhar pela cidade. Como você disse, não se trata apenas de um momento cultural, mas a cultura está presente, porque a gente acha que pela festa, pela cultura, pela expressão dos corpos, das vozes, cultura é isso, né? Cultura é a produção do que a gente fez na vida, a gente também milita, a gente também reivindica. A parada, ela é uma manifestação em prol de direitos, de apresentação de demandas, de chamada para organização social. Então, talvez ela seja... Talvez não, ela é a manifestação mais expressiva em termos de organização, né, de volume do estado de Minas Gerais, né? Nós queremos ali apresentar a população de Belo Horizonte, a população do estado de Minas Gerais, que nós, população LGBT, estamos reivindicando direitos, pedindo para que os direitos sejam salvaguardados e por assim vai. A parada, ela é um movimento que acontece mundialmente, né? A gente fala quando a comunidade LGBT coloca o seu bloco na rua pedindo direitos e também celebrando, festejando, mas em Belo Horizonte esse movimento é um pouco mais recente, né? Eu lembro da Parada do Orgulho de 20 anos para cá, talvez. Quais são as conquistas que você consegue destacar para a gente, Maicon, a partir desse movimento que começou a ser realizado em Belo Horizonte mais recentemente? Pois na verdade, nós estamos em par e passo, né? É claro que, mundialmente falando, as paradas, esse modelo de manifestação, inclusive isso é legal você ter dito, esse modelo de manifestação nós importamos desde Stonewall Inn, né? De lá para cá, a gente veio construindo esse modelo de uma parada mais brasileira também, né? Aqui em Belo Horizonte nós preocupamos muito com isso. Uma parada que seja a cara de Minas Gerais, que a gente faça referência aos nossos, aos nossos simbólicos, né? A parada acontecer onde acontece, por exemplo, é simbólico. Afonso Pena, nós temos lá no fundo a Serra do Curral, estamos ali nos pés do Tiradentes, né? As praças, etc. Vamos para a nossa 26ª edição, seria 28ª se não fosse a pandemia. Nesses 26 anos, o que eu posso dizer é que nós mobilizamos muito a política pública no estado de Minas Gerais. Nós mobilizamos muito, por exemplo, a questão da violência, tematizar a violência na parada e depois, a partir dela, enganchar ações contra a violência em cada território, para nós foi fundamental. Nós, a partir também das paradas, nós fizemos ações importantes relativas ao casamento igualitário,
né? As paradas, elas dialogam. Como que eu te explico isso assim? Existe uma conjuntura, né? A conjuntura nos exige alguma coisa, uma resposta, né? E a gente dá essa resposta em 3 planos. Num plano amplo da militância, que é a nossa grande manifestação, que é a parada. Num outro plano pragmático, objetivo, que são os projetos, que é a nossa formação, né? E num segundo plano mais estrutural, num plano mais institucional, refere-se à vida institucional, né, de cada instituição. Então, a partir da parada, a gente foi concatenando as respostas às conjunturas e elas foram importantíssimas, porque ali apareceram as coisas. Ali apareceu, por exemplo, que a gente queria se casar e não é só por causa de amor, não. É por causa de direito civil, né? A gente falou, nós não queremos que nos matem. Nós dissemos, olha, as travestis são importantes. Então, aquele momento visibiliza a luta. Por isso que a parada é importante. A gente vive num estado que eu considero ainda, Maico, muito conservador, né? Minas Gerais é um estado conservador. E falando dessa festa toda que é a Parada do Orgulho, nós temos Belo Horizonte aí talvez como um dos maiores carnavais do Brasil. Mas a maior parada do orgulho LGBTQIAPN+, está em São Paulo. Será que Belo Horizonte ainda tem chance de aumentar e expandir para esse público, atrair novos olhares, mesmo com Minas sendo um estado tão conservador? Olha, nós temos conseguido fazer isso, sabe? Nesses últimos 3 anos, aliás, também é conjuntural, né? A gente precisou dar conta de responder da demanda da população LGBT. A nossa parada, ela é uma das, se não a que mais cresce, é uma das que mais cresce no Brasil, né? A gente começa, tanto cresce em número de público, quanto cresce também nas iniciativas, por exemplo, né? Nós fizemos o ano passado uma parada, a primeira parada com palco 360 do Brasil. Nós fizemos o ano passado a primeira parada totalmente digitalizada do Brasil, então todos os acessos eram digitais, enfim. E esse ano a gente quer dar uma outra roupagem, né? A gente quer trazer a questão importante para a gente discutir, que é a questão ambiental, enfim. Então a gente cresce, sabe, assim. Não sei se a gente quer fazer essa disputa da maior, porque São Paulo foi a primeira ali também, né? Então o histórico também é muito maior. E são parceiros nossos. O que eu posso dizer é que no cenário nacional, a parada de BH tem aparecido muito mais do que outras paradas que foram em algum momento mais tradicionais, que foram maiores, por exemplo, como do Rio de Janeiro, né? A nossa parada, ela parece muito mais, assim. E é importante destacar que, independentemente do público todo na nossa cidade, a gente movimenta a economia, né? São restaurantes e bares que funcionam intensamente nesse dia da parada. Agora, em 2025, serão 2 dias. Também tem turistas que vêm de fora para conhecer o movimento. Todo mundo ganha com a realização do evento, né? A cidade ganha, por diversos motivos. Primeiro porque a cidade ela carrega com ela o ar democrático, né? São pessoas que estão ali se manifestando com o direito de se manifestar, né? É uma parada que há 26 anos ela acontece e precisa de estar considerada no calendário da cidade, né? Portanto, existe uma responsabilidade pública, sim, com o nosso evento, com a nossa manifestação. A gente chama de evento em termos de registro, de material e tudo, mas a gente chama de, ela é uma manifestação. Pra você ter uma ideia, você sabe quanto a parada devolve para a cidade em um único dia? Não faço ideia. 20 milhões de reais. Aproximadamente 20 milhões. E não sou eu quem estou dizendo isso. Todos os anos a gente realiza uma pesquisa na parada, uma pesquisa séria. Ela é coordenada pela Belotur, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, a partir de um grupo do direito de pesquisa, que é o Diverso MG. Fazem essa avaliação toda dos indicadores, do tema, do público, inclusive do gasto. Né? Como a pessoa está aqui, ela veio de fora, vai ficar hospedada em casa de quem? Parente, amigo ou é hotel? Quanto que está mais ou menos esse gasto? Quanto você consumiu hoje? Nesse cálculo todo,
a gente devolve para o município em um único dia 20 milhões de reais. Maico, aproveitando que você disse sobre essa importância da cidade como um todo, a gente tem aí a manifestação de alguns vereadores do PL, né, na bancada na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que defendem o não apoio da Prefeitura da capital ao movimento da Parada do Orgulho. Em vários aspectos, né, até mesmo de logística, instalação de banheiros químicos, né, porque tudo isso também depende para o sucesso do evento. Como que você viu essa manifestação da bancada conservadora em Belo Horizonte? Bom, tem nada de novo nisso, né? Aliás, a parada existe porque isso existiu antes, né? As paradas todas. Porque existe um poder hegemônico que está aí, né? Uma concepção, uma narrativa de cidade, de nação, de cidadania, onde me parece que só cabem aquelas pessoas que estão naquele padrão. O diferente, o excêntrico, o contra-hegemônico não cabe aí. Por que não cabe aí? Porque para que essa narrativa persista, as outras têm que morrer. Elas têm que desaparecer, porque a simples existência delas supera qualquer narrativa, qualquer teoria, né? Porque não existe mulher que é isso, homem que é aquilo, não, porque existe porque elas estão aí, né? O fato de elas existirem, estarem ali, desbanca qualquer narrativa, né? Só basta enxergar, né? Só basta enxergar, basta ver, né? Basta ver. Então, assim, essas iniciativas contrárias à parada, elas querem, na verdade, defender uma cidade para poucos e não para todas, né? É uma cidade onde, por exemplo, a economia popular solidária, que se organiza de uma forma diferente, não pode existir, porque tem que existir o empreendedorismo. É onde, por exemplo, não pode haver população de rua, não é porque de fato não pode haver população de rua, né? Mas não tolera essa população de rua com todas as suas fragilidades, porque existe uma concepção de que há uma caridade envolvida ali, né? E não direito, política pública. Existe também um pensamento no qual o poder público não pode apoiar nada que não seja do ponto de vista cisgênero heteronormativo, não é? Então, eu fico impressionado, porque assim, esse pessoal, eles fizeram uma pergunta, quiseram, né, pediram para impugnar o recurso que a prefeitura coloca, dizendo que tá errado, porque é só uma única associação que faz isso. Olha, primeiro, nós temos que ter contexto, né? Tem que saber da história. Eu acho que os vereadores dessa casa são um pouco versados na história ou têm preguiça de compreender a história que forma a cidadania, né? Em termos nacionais, as paradas, elas tendem a permanecer com o mesmo movimento, porque esse movimento puxou durante muito tempo essa manifestação e dá trabalho demais. Carregou consigo instrumentos para poder fazer isso acontecer. Isso é a primeira coisa, né? O Celos realiza a parada desde a partir da terceira parada. Depois da terceira parada já foi o Celos que foi organizando, porque houve ali passagem da ALEM, que é a Associação Lésbicas de Minas Gerais, a antiga Associação Lésbica de Minas Gerais, para o Celos. Foi um acordo de militantes. Não é poder público tem que dizer isso, não. Além do que, o segundo ponto que eu quero dizer, é ínfima, é boba, é tola essa afirmação do valor, né, que está colocado 350 mil para a gente lá. Fala que é 400, não é, porque 50 mil é do vereador Pedro Patrus, de emenda parlamentar. 350 mil, imagine que nos dão 350 mil e a parada devolve 20 milhões. A prefeitura está no lucro, a cidade está no lucro. Quem não está no lucro são as pessoas de uma concepção rasa de cidadania, de existência, de humanidade, né? E aí não adianta vir com essa conversa toda, me desculpe me estender, não adianta vir com essa conversa toda, floreada, bem repaginada, né? Sabe assim, muito higiênica, muito limpa, não. Nos matam com poesia quando deixam, né? Nos esfolam com mansidão. E nós, do nosso lado, não temos tempo de ter isso muitas vezes, nós temos que gritar mesmo.
É interessante você falar sobre esses 350 mil por meio da prefeitura, também apoio de 50 mil por emenda parlamentar do vereador Pedro Patrus, do PT, mas é uma cifra ainda, a meu ver, muito pequena, 400 mil reais, para o gigantismo que é o evento, né? É muito legal essa pergunta. Hoje não dá para eu falar assim, vamos fazer uma parada assim na tora, né? Vamos juntar a galera e vamos lá fazer uma parada. Não posso, porque eu tenho 350 mil pessoas ali. Eu tenho que preocupar com a cidade, eu tenho que colocar gradil para proteger o patrimônio público, né? Nosso dever fazer, nós fazemos todos os anos. A parada de Belo Horizonte, eu prometi uma vez pro Major, olha, ano que vem, foi ano passado, vocês vão ter um corredor de segurança do início ao fim da parada. Fizemos um corredor de segurança do início ao fim da parada. Com o nosso recurso. Não é da polícia, não é dos bombeiros, não é da prefeitura, com o nosso recurso. Colocamos ali, né? Recurso que foi destinado a nós. Então, assim, a parada é caríssima, porque ela precisa ser segura, ela precisa ser bonita, ela precisa ser organizada, né? E ela precisa responder ao momento mais importante de cidadania que a população LGBT tem na cidade de Belo Horizonte, né? Ela tem que ser acolhedora, sobretudo, para as pessoas, sobretudo a periferia, que é o público mais importante para nós. Então, assim, 400 mil não é nem a metade do que a gente gasta. Vocês estão com expectativa de receber o prefeito Álvaro Damião no palco esse ano? Nos prefeitos anteriores, eu ainda era repórter de rua, de rádio, estive lá no palco com o ex-prefeito Alexandre Calil, depois com Fuad Noman. Álvaro Damião já confirmou presença? Confirmou. Primeiro eu quero aqui registrar, né, a memória do prefeito Fuad. O prefeito sempre foi um querido para nos escutar, né? Tivemos divergências, né, da política, obviamente, isso é da política, é do diálogo democrático, mas a pessoa de Fuad Noman sempre foi muito carinhoso conosco, então fica aqui também registrada a nossa saudação para a família dele. Ele sempre foi muito, muito bonzinho, muito atencioso com a gente, muito educado conosco. Ele quanto a sua esposa. Bom, mas falando do prefeito Álvaro, nós tivemos uma reunião com ele ontem, né? Nos recebeu junto com 2 secretários de governo, uma subsecretária e um diretor. O prefeito confirmou a participação nos 2 dias, surpreendeu. Maravilha. E falou, eu vou no trio. Aí então, o prefeito, o Calil foi o primeiro prefeito que subiu no palco, né? Você vai ser o primeiro prefeito que vai num trem elétrico com a gente. Então, confirmou presença, disse que vai, colocou à disposição para pensar ainda mais a política LGBT aqui em Belo Horizonte. Também nos acolheu muito bem, fica nossa gratidão, nosso agradecimento aqui ao prefeito Álvaro, que também foi muito simpático. Muito simpático, muito caloroso. A equipe, uma equipe muito próxima que nos acolheu, né? O secretário André, a subsecretária Luana, o diretor Caio e o então secretário de governo, que era o Guilherme Dalto, né? Que agora mudou, vai ser secretário de Relações Institucionais. Também é um querido, a gente se conhece desde o Álvaro lá na Câmara Municipal. Ô, Maicon, eu vou mudar um pouco de foco da nossa conversa, porque eu quero passar também por outros assuntos, mas Parada do Orgulho de Belo Horizonte, então, dias 19 e 20, pela primeira vez em 2 dias, promete uma grande festa na região central de Belo Horizonte. Mas falando um pouco agora sobre o mundo corporativo. Não disse isso, desculpa te cortar. Não, pode falar, por favor. O Festival Fuzê será no Parque Municipal, que é uma outra coisa legal também, né? Que tem marca na história. Ocupar aquele espaço ali, nossa, então, perto do... Muito bom, muito bom. Já é muito representativo para a comunidade LGBT, aquele espaço do Parque Municipal, né? Muito, historicamente falando, historicamente. Michael, eu ia entrar no assunto sobre a questão corporativa. A gente tem visto aí que a gente considera realmente um retrocesso do governo americano de revogar políticas públicas de diversidade e, mais que isso, que para mim é muito mais preocupante, ele incentivar que outras pessoas também revoguem, né? Motivando empresas a reduzir seus benefícios de diversidade, contratação, seja da comunidade LGBT, mas até mesmo de mulheres cis. Você acha que isso já está tendo reflexos aqui no Brasil? Tá, a gente não fala mais assim, conversamos disso na diretoria também. Hoje em dia não tem como você falar assim de políticas locais,
né? A gente está internacionalizado em tudo. Eu sou secretário de Relações Internacionais da BGLT, então eu falo para você com propriedade. O que o Trump faz, primeiro dizer assim, vou usar uma palavra simples, objetiva, transparente, para todo mundo entender. Não vou ficar aqui querendo já... Quem é o Trump? O Trump é uma pessoa ruim. Ruim. É uma pessoa que faz mal para os outros. Simplesmente porque os outros existem. Agora, ele ser uma pessoa ruim é uma coisa. Ele ser o chefe de Estado do país que tem mais influência na globalização, né, mais influência no mundo, e usar disso aí é imprudência, covardia. Então, assim, pessoa ruim com uma ação covarde. E já começa assim, né? As empresas americanas que estão no Brasil, né? Embora que elas precisem seguir o nosso roteiro, mas a gente sabe que há uma resistência, inclusive, né? Eu acho que era um grande problema internacional esse retorno do Trump, como retornou, né? O que ele faz agora, sem o menor pudor humanitário, né? Ele passa o trator. Mas eu acho que eu comecei a ter um pouquinho mais de esperança quando, não sou católico, né? Mas quando a Igreja Católica decide eleger esse Papa que está aí agora, né? O Papa Leão, que é um americano antitrumpista. É um americano, também naturalizado peruano. Trabalhou a maioria do tempo aqui na América Latina. Que é uma referência também, foi promovido a cardeal, né? Foi elevado a cardeal pelo Papa Francisco. A gente imagina que isso pode ajudar realmente a equilibrar a balança de poder e de forças lá nos Estados Unidos, assim esperamos. Agora, é muito triste porque isso, quando a gente ouve um discurso agressivo como esse de Donald Trump, reforça também, dá força para que outras pessoas em diversas partes do mundo mostrem a cara e também façam o mesmo, né? Isso acaba se revelando. A gente teve recentemente essa semana aquele caso de preconceito horroroso que aconteceu no Recife, né? De uma personal mulher, mas que foi confundida como trans, impedida por um casal de entrar no banheiro, uma confusão generalizada, independentemente se ela é mulher ou trans, é algo que nunca poderia ter acontecido. Cis ou mulher trans, né? Justamente. Mulher cis ou mulher trans. Obrigado pela correção. Mas nós estamos aprendendo sempre mesmo. A gente também, quando você vai colocar aquela sigla toda, né, as nossas chamadas letrinhas, nós estamos aprendendo também, porque as identidades, elas são transformadoras e transformam também a nossa forma de ver a vida, né? E acontece comigo também, às vezes eu troco uma coisinha ou outra. Mas assim, é péssimo. Nós, na verdade, demos sorte de não ser nos Estados Unidos e ter um Bolsonaro da vida como chefe de Estado, né? Estou dizendo o seguinte, o que o Trump é hoje é o que o Bolsonaro foi aqui, com uma diferença, né? O Trump está nos Estados Unidos, com um poder colossal, assim, mas o nível é o mesmo. Nós vivemos isso aqui no Brasil. Isso que você está me dizendo agora, trazendo, evidentemente, a potência que é alguém como o chefe de Estado dos Estados Unidos dizer isto, muda, né? Por óbvio. Mas aqui no Brasil nós vivemos isso. Nós vivemos o assolamento da cultura, a dissolução do Instituto Palmares, a dissolução das políticas LGBT, né? Nós não tínhamos mais uma secretaria, né? Nós vivemos aqui no Brasil. Ficamos 4 anos sem política pública para a população LGBT. Há 10 anos nós não temos conferência, vamos ter agora no governo Lula. Conferência LGBT. Com, de novo, a nossa secretária querida Simi Lahá. E claro, com a nossa querida ministra Macaé. Nós vivenciamos isso. Isso em termos de cidadania, de constituição de políticas públicas e cidadãs, é péssimo, porque não é um incentivo qualquer, não, né? Porque o Trump ele não está só incentivando, ele está operando com o recurso público, né? Naquele caso da parada, por exemplo, que a gente estava conversando, né? Ninguém nunca perguntou assim, aqui, vocês cristãos estão todos aí,
Vamos fazer a soma de quanto de dinheiro que as organizações religiosas que fazem gestão indireta nos governos, nos executivos, recebem. Vamos fazer a conta? Porque isso é utilizar desses mecanismos também. O que eu estou dizendo é que eles, o Trump como o Bolsonaro, não só incentivam pessoas, dão circunstâncias e dão materialidade para que elas existam, inclusive cargo público. E os dados mostram isso, né, Maicon? O Observatório Nacional dos Direitos Humanos diz que as principais vítimas de agressão em função da orientação sexual ou da identidade de gênero são pessoas transexuais ou travestis, 40% dos casos. A gente falava aqui de aprendizado, que nós estamos em constante aprendizado. Agora, eu também penso assim que não, tem coisas que não dão mais para serem ensinadas, assim, não. O básico do básico, acho que todo mundo precisa saber, sabe? Em alguns casos a pessoa não sabe diferenciar. Não sei se foi racismo ou não, gente. Tá aí, claro que foi. Não sei se foi preconceito LGBT ou não. É porque as pessoas não querem ver, como a gente disse lá no início da entrevista, né? Nem todo mundo da população LGBT é professor, né? E ninguém quer ser, a maioria não quer ser professor. Não, é isso. Do ponto de vista cidadão, a gente ensina não é como um professor, a gente ensina como um companheiro, né? Como um outro cidadão. Com a vida, com a história, com as narrativas, né? Ficar corrigindo o tempo inteiro é um saco, evidentemente. E existe uma falta de interesse social de que esse tanto de equívoco que vai acontecendo que eles vão diminuindo. Por exemplo, se hoje a gente não tem uma política de diversidade na educação. É na educação que as pessoas, desde criança, vão aprender a dizer, olha, aquela pessoa ali não é uma pessoa cisgênero, é uma pessoa transgênero, porque ela existe, ela está aí, né? Pode não ser com 5 anos de idade, com 15, não estou dizendo isso, estou dizendo que elas existem na cidade, elas existem no mundo, né? Se a gente começa a abrir espaços e interseccionalizar, ou seja, colocar as pessoas LGBT em outros eixos, em outras circunstâncias, em outras políticas que não só a LGBT, a gente vai começar a ter mais efeito das coisas, né? A gente aprende lá. Então, na escola tem que ter política LGBT? Tem que ter. Na cultura tem que ter. Na saúde tem que ter. Tem que ter. Porque nós não estamos falando de uma política setorizada. Nós estamos falando de cidadãos que acessam as políticas públicas, que acessam os equipamentos. Como as mulheres, por exemplo. Não é? Nós não falamos sobre saúde da mulher, nós não falamos sobre como tratar, qual que é a forma, desde a escola. Isso não é um problema. Não deve ser um problema também as pessoas LGBT por sua orientação sexual e identidade de gênero. É assim que a gente diminui o índice de erros que na verdade são questões estruturais. Isso que a gente chama de erro hoje tem um nome, chama LGBTQIAPN+, estrutural. O nome é grande, é cheio de letra e vai ser assim, porque a gente decidiu que vai ser assim. Maicon, a gente está terminando já a nossa entrevista, mas você falou muito aí sobre saúde da mulher e era um tema que eu quero tocar aqui também, sobre saúde mental da população LGBT. Inclusive, as ações dos CELOS envolvem muito essas atividades de saúde mental. Esse assunto também vai estar em destaque na Parada do Orgulho, para a gente conseguir combater a desinformação, trazer educação para todos os públicos, mas também preocupar com a saúde mental dessas pessoas, né? Imagine você que vão pensar num pré-adolescente ou num adolescente que de repente vem e fala assim, nossa, João, José e Joaquim, eu sou Pedro, João, José e Joaquim estão super afim de meninas. Eu não estou tão afim assim. Ali começa um problema de saúde mental. Porque ele não se vê como os outros, pode não receber o acolhimento necessário na escola, na família. Então, a vulnerabilidade da saúde mental da população LGBT, ela é gigantesca. Imagine você, o que é você viver sob o risco de morte, sob o risco de doenças, não falo só sexuais, mas, por exemplo, pulmonares, né? Eu vou dizer do que eu estou dizendo. O risco para a sua integridade, né? De uma pessoa
travesti transexual, por exemplo, que precisa batalhar fazendo trabalho sexual, né? Seja no hotel, nas esquinas, enfim, empurrada para esses lugares outros, né? Que nunca foi uma opção, viu, gente? Porque, nossa, até hoje ainda ouço, mas é porque quer. Ninguém quer. Na rua. A gente trata o trabalho sexual como um trabalho, né? A gente acredita nisso. Agora, não necessariamente tem que ser na rua, né? Tem que ter a dignidade, tem que ter seu espaço, enfim. Mas isso que você está dizendo é importante porque a gente sofre violências para a nossa saúde mental o tempo inteiro, desde que a gente se entende como pessoa LGBT. Todos nós. Alguns muito mais, outros muito menos. Como você mesmo disse, a população travesti transexual preta e periférica é muito mais vulnerável do que um homem gay cisgênero. Ainda mais se ele for branco. Se for branco. Então, assim, a preocupação com a saúde mental, ela tá para nós no Celos hoje. O Celos é uma instituição antimanicomial. Então, para nós, a solução não é a internação, como já foi, né? As pessoas eram jogadas no manicômio de Barbacena, no Colônia, simplesmente porque eram de uma orientação sexual divergente. Então, para nós, manicômios nunca mais. E não sendo manicômio nunca mais, nós temos que ter o quê? Política de saúde mental. Participar dessa política de saúde mental. Os CAPs, né? Os CERSANs. Agora, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental nos pequenos locos. O Celos tenta fazer isso também. É uma loucura. Paradoxo, né? Saúde mental é loucura. É uma loucura porque são pessoas tão diferentes, mas o que a gente pode acolher assim, é o território de segurança, é a nossa luta. Ali tem saúde mental porque é a nossa luta que está ali. A gente se encontra em algum momento naquela luta. Agora a gente precisa de preocupar um pouco mais sobre como, por exemplo, a escola vai ser um território com maior zelo pela saúde mental da população LGBT, como a saúde ampliada, como o trabalho. Olha, os índices nos mostram o assédio sexual e a LGBTfobia no trabalho é um negócio surreal. A gente trabalha com sindicatos, né? Juntos há um bom tempo. O que a gente vê é um trem impressionante. Maicon Chaves, presidente do Celos, Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais. Maicon, que bacana poder te receber aqui, tratar sobre todos esses assuntos. Todo esse material vai estar aí em divulgação nos veículos de O Tempo, seja no impresso, nos digitais, também no nosso portal. Muito obrigado pela sua disponibilidade em vir até aqui e conversar com a gente. Uma alegria estar aqui de novo com vocês. A gente se encontra de diversas formas, né? A gente se encontra no impresso, a gente se encontra virtualmente, aqui presencialmente, mas eu queria ressaltar o importante papel que o Tempo tem de nos ajudar a fazer exatamente o que você acabou de perguntar em tudo. Ajudar a diminuir o índice de desinformação que gera um adoecimento mental, que gera um empobrecimento cidadão, mas que gera violência e gera LGBTfobia. Então, dizer para você, né, que está aqui comigo agora, que a gente é muito grato por ter o Tempo como um parceiro de portas abertas para a gente conversar. Sempre, sempre estará. Muito obrigado. Eu agradeço.